Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Papa do YouTube. Aqui temos o objetivo de postar assuntos diversos da Igreja, notícias e curiosidades sobre o Papa Francisco. Vamos colocar sempre em pauta assuntos muito interessantes. Então fica com a gente até o final do vídeo, para não perder nada. Mas antes de tudo, convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber informações curiosas, instigantes, reflexivas e atuais. Queridos seguidores do canal A Hora do Papa, hoje vamos falar de um assunto curioso e polêmico. Quem é o Anticristo? Assista este vídeo até o final e se surpreenderá. Quais são as características do Anticristo? O Catecismo da Igreja Católica, com base em textos escriturísticos, afirma que, antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final, que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição, que acompanha a sua peregrinação na terra, porá descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A suprema impostura religiosa é a do Anticristo, isto é, do pseudomessianismo em que o homem se glorifica a si mesmo, substituindo-se a Deus e ao Messias encarnado. Apesar de não encontrarmos, de maneira específica no texto, qual é a prova final pela qual a Igreja deverá passar, existe um aceno referente à perseguição, impostura religiosa e à negação da verdade. E essas são características do que se denomina Anticristo. São Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, em sua segunda carta, tenta desfazer alguns mal-entendidos em relação à segunda vinda de Cristo. Ele usa de linguagem simbólica, para explicar o que deve acontecer antes da parousia, a segunda vinda de Cristo. E, nessas explicações, além de convidar cada um deles a procurar viver sem desespero, ele os acalma, porque uma falsa carta gerou medo entre eles. O Anticristo é aquele que nega o Cristo e ignora a verdade. A interpretação que eles fizeram era de que Jesus voltaria praticamente naqueles instantes. Diante disso, muitos tiveram reações diversas e afrouxaram nas atividades do dia a dia, como se não valesse mais a pena. Ele chegou ao ponto de dizer: temos ouvido fala que, entre vós, há alguns vivendo desordenadamente, sem fazer nada, mas intrometendo-se em tudo. A essas pessoas ordenamos que trabalhem tranquilamente e, assim, comam o seu próprio pão. E vós mesmos, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Enfim, em toda essa explicação, ele fala de um certo iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá com a manifestação da sua vinda. Afirma ainda que a vinda do iníquo se dará pela ação do Satanás, com toda espécie de milagres e sinais e prodígios enganadores. Bem, num contexto totalmente diverso, encontramos menções sobre essa figura nos escritos de João. Ouvistes dizer que o Anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já se apresentaram. O Anticristo é aquele que nega o Cristo e ignora a verdade. Como entender o Anticristo nas realidades atuais? Tanto em São Paulo quanto em São João, encontramos situações específicas que recordam uma figura comum, o Anticristo. Em São Paulo, alguém que é instrumento de Satanás; em São João, nega o Cristo e promove a mentira. Não tão diferente dos dois casos, tudo o que atrapalha nosso caminho de salvação é instrumento de Satanás. Não temos substrato suficiente para identificarmos o Anticristo como uma figura histórica. Mas podemos identificá-lo com um conjunto de ideias, que tem a intenção de minar a fé em Jesus Cristo, com o objetivo de superar ou minar o reino de Deus. Porém, o que nos move é a certeza de que Jesus, quando vier em sua glória, exterminará o mal com o sopro de sua boca. Então, não tenha medo de testemunhar Jesus com a palavra e a convida neste mundo, pois vale a pena. Como entender a segunda vinda de Jesus? Podemos entender a segunda vinda de Cristo como parte essencial da nossa história de salvação. Ao falar da vinda de Cristo, São Bernardo de Claraval lembra-nos da vinda intermediária, que se dá entre a primeira, aquela da encarnação, e a segunda, aquela conhecida como parousia. A vinda intermediária é a que se dá por meio dos sacramentos, por meio da presença do Senhor em nós. De fato, diz as Escrituras:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Segundo São Bernardo, na vinda intermediária cada um percebe o Cristo em si mesmo, e recebe a salvação. Diz ainda que, na primeira vinda, o Senhor veio na fraqueza da carne, na intermediária, vem espiritualmente, manifestando o poder de sua graça, na última, virá com todo o esplendor de sua glória. Cabe a nós a reflexão sobre essa última, conhecida como a segunda vinda de Cristo, aquela da parousia, do esplendor de sua glória. O sentido de glória aqui, não quer em nada diminuir o sentido da primeira vinda na encarnação em humildade, e na força de seu amor, mas ressaltar a seguinte verdade. O Cristo que virá na glória, é o mesmo no brilho de sua humildade, bondade e justiça. O Cristo que virá na glória, aparecerá com a mesma vontade de salvar a todos, o que não significa a aceitação de todos. Assim, a parousia, de certa forma, é a consumação da encarnação. O que encontramos nas Sagradas Escrituras sobre a segunda vinda de Cristo? Para entrarmos neste tema, vamos pensar a criação. Entendamos que, ao falar de criação, isso não quer significar que o mundo teve origem no tempo, mas que o tempo passou a ter origem com o mundo. A criação é um evento para além do espaço e do tempo, e não podemos pensá-la apenas tendo em vista essas duas categorias, que tornam possível a história humana. O mundo foi criado por Deus com o tempo, e não no tempo. O mundo, o espaço e o tempo se originam da vontade eterna e criadora de Deus. Assim como na criação em Gênesis, a consumação do mundo se dará também com o tempo e o espaço, e não no tempo e no espaço. Portanto, não nos devemos pensar nos limites de nossa forma de conhecer. A consumação deste mundo se dará na experiência da ressurreição de Jesus, e de cada um de nós, não mais de maneira presa às categorias deste mundo, será uma realidade que se dará no mundo, mas que estará para além dele. Ou seja, será uma realidade histórica, mas que a transcenderá. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? A volta gloriosa de Jesus é um evento ligado ao juízo final universal. Sobre quando isso se dará, nem o Catecismo afirma, apenas diz que só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Por meio do Filho, ele pronunciará sua palavra definitiva sobre toda a história. O Catecismo ainda afirma que a partir da ascensão, a vinda de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos. A perseguição, que acompanha a sua peregrinação na terra, porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Nós, como cristãos, vivamos este tempo em esperança e vigilância, na certeza de que a Igreja só entrará na glória do reino por meio dessa derradeira Páscoa, em que seguirá o seu Senhor em sua morte e ressurreição. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa, como afirma o Catecismo. Assim, podemos entender a segunda vinda de Cristo como parte essencial da nossa história de salvação. Enquanto ele não vem, temos de escolhê-lo todos os dias, sem negar sua graça em nós, para não nos tornarmos juízes de nós mesmos, negando a graça de Cristo em nós, o que seria algo terrível e triste. O que queremos são as alegrias da vida eterna em Deus. Pessoal, o que acharam do conteúdo do vídeo de hoje? Vocês já conheciam o tema abordado? Gostariam de saber de algo mais específico? Outro assunto? Deixem seus comentários. Se gostaram do vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos. E ativem o sino de notificações. Todas as semanas trazemos vídeos com qualidade de conteúdo. Nosso canal agradece, até a próxima.